meus queridos, vamos dar aqui uma continuação, um complemento aí para o nosso vídeo do som, tá? Eu quero falar um pouquinho aí sobre as fontes simétricas e as fontes assimétricas, tá, pessoal? Quero deixar um conteúdo um pouquinho mais aprofundado aí. Tem bastante técnico também que segue a gente aqui, tem bastante robistas, então a gente tem que abordar um conteúdo aí para todos entenderem, tá? Pessoal, eu estava fazendo um esboço aqui para explicar para vocês a diferença entre os dois tipos de fonte, tá? Por quê? Nesse MIDI System, o GN900, a gente sabe que o STK trabalha com classe H, tá? Então nós temos ali uma tensão assimétrica. Mentira, uma tensão simétrica, tá, pessoal? William, mas o que é uma tensão simétrica? Qual que é a diferença de uma fonte simétrica com uma fonte assimétrica? Pessoal, eu fiz um esquema aqui bem simplesinho, bem rústico, tá? A respeito aí de como funciona um transformador, tá? Pessoal, vamos simular aqui que a gente está usando uma tensão da rede de 125 volts AC, tá? Essa tensão vai entrar em um transformador, tá? Eu fiz o desenho de um transformador aqui no enrolamento primário, tá? No enrolamento secundário, vamos aí estipular uma tensão de trabalho de 90 volts, tá? Então vai entrar 125 volts AC no primário do transformador e vai sair 90 volts AC no secundário do transformador, tá? Percebam que esse transformador aqui, pessoal, ele é apenas uma espira também, tá? Começo e fim. Igual aqui o primário, tá? Começo e fim. Bom, logo com isso, pessoal, eu tenho apenas uma tensão de saída, certo? Eu vou pegar aqui a tensão alternada nesse ponto e a tensão alternada nesse ponto. Nesses dois pontos aqui, eu vou ter 90 volts AC, tá? A partir daqui, o que é costumeiro fazer? A gente pega essa tensão alternada e joga dentro de uma ponte retificadora, tá? Fiz um desenho bem rústico aqui de uma ponte retificadora, onde esses dois pinos do meio aqui é a entrada do alternado, tá? Ele vai pegar a tensão de 90 volts do alternado e vai jogar na entrada aqui da nossa ponte retificadora, tá? E aí sim, a partir desse momento, a tensão estará retificada, tá? Aí aqui a gente vai ter positivo e negativo, tá? Então essa tensão aqui, ela é uma tensão assimétrica, pessoal, porque nós temos apenas um positivo e um negativo, tá? E nas fontes, nos amplificadores de classe H, a gente precisa de uma tensão que tem o nível mais B, o nível menos B e a referência, que no caso é o GND, tá? Para isso, pessoal, a gente troca, vamos tirar toda essa parte aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui para secar a minha louça. Esse meu apagador está um pouco molhado. Aqui é na raça, tá, pessoal? Eu estou fazendo esse formato de vídeo novo, então se vocês já estão curtindo, por gentileza, não deixe de comentar, compartilhar aí. Eu estou recebendo bastante feedback, tá? Então é através dos comentários de vocês que a gente implementa melhorias aqui, faz algumas mudanças, tá? De acordo com o que vocês me falam aí, tá bom? Beleza, pessoal. Agora imaginamos o seguinte, ó. Imaginemos a segunda possibilidade. Eu preciso alimentar o meu amplificador classe H com uma tensão simétrica. O que eu faço, pessoal? Eu vou utilizar um transformador que ele aqui, ó, bem no meio dele, pessoal, tem outra derivação. Olha só que sacada bacana aqui, ó. Se eu tenho outra derivação aqui no meio do meu transformador, o que vai acontecer? Eu vou ter uma referência entre as duas pontas aqui, ó. Então, ao invés de eu ter apenas uma tensão no meio de 90 volts, né? Lembra, né? Entre essa ponta e essa ponta, eu vou dividir essa tensão em duas. Então, vai ficar metade para cá entre essas duas pontas e metade para cá nessas duas outras pontas, tá? Com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma fonte simétrica da seguinte maneira. Eu vou pegar, continuando, eu vou pegar a minha ponte retificadora, vou fazer mais um desenho aqui da ponte retificadora. Fazer mais um desenho, lembrando que é um desenho rústico, tá, meus queridos? É só para facilitar. Então vamos lá. Na ponte retificadora, os dois no meio aqui são alternados, este e este. E aqui vai sair
negativo e o positivo para entrar no nosso capacitor, tá? Vou fazer um desenho de um capacitor aqui, bem rústico também, mas vamos lá. Aí, pessoal, olha só que interessante que eu tenho agora aqui. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho aqui, ó, o meu GND mais B, e aqui eu vou ter menos B. Olha só, dividiu as tensões agora, tá? Claro, isso aqui é após a retificação, porque aqui, por enquanto ainda, eu tenho apenas uma tensão dividida no meio, tá? No caso, 45, né? 45 volts entre essa ponta, entre o GND e este terminal, e 45 volts entre o GND e esse outro terminal, totalizando entre ponta e ponta 90 volts, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alternado aqui, vou jogar na minha ponta retificadora, na entrada do alternado. Esse outro alternado, a mesma coisa. Vou pegar ele e vou jogar na entrada da minha ponta retificadora, também na entrada do alternado. Lembrando que sinal alternado não tem polaridade, tá? Ele é o tempo todo assim alternado. E aí, aqui eu fiquei com a minha referência, o GND aqui. Após esse momento, pessoal, eu posso muito bem, vou fazer um desenho aqui de um capacitor, tá? Que é o positivo. E aqui é o negativo, tá, pessoal? Aqui é o negativo, fazer o desenho do negativo. Vamos colocar aqui, ó, outro capacitor do lado. Vamos fazer um desenho rústico novamente, um capacitor aqui, todo rústico, tá, pessoal? Só para exemplificar, tá? Positivo, negativo, positivo, negativo, tá? Esse aqui é o lado negativo, vou fazer a faixinha aqui só para diferenciar um lado do outro. E olha só a sacada bacana. Simples demais, pessoal. O meu negativo aqui, ó, eu vou vir com ele, eu vou trazer ele até o negativo do último capacitor. Pronto, virou negativo. O positivo da minha ponte retificadora, mesma coisa. Vou jogar ela onde? No positivo do primeiro capacitor, pessoal. Vamos lá. Vamos jogar o danadão lá no primeiro aqui, ó. Beleza, pessoal. Tá, William, mas cadê a alimentação? Cadê a referência? Ó a sacada, pessoal. Eu vou unir esses dois capacitores aqui, ó. Positivo com negativo. E aí, aqui, meus queridos, é o meu referência. Essa mesma referência aqui, ó. Tá? Eu posso jogar um fio, entendeu? Mas geralmente essa referência aqui ela é o próprio chassi do equipamento, tá? Pronto, pessoal. Então o que acontece agora? Esse aqui é a minha referência, então da minha referência para cá eu tenho mais B, tá? Mais B. Positivo mais B. Da minha referência para cá eu tenho o meu menos B, pessoal, tá? Que no caso aqui, como aqui é 90 volts, né? Geralmente o AC ele sobe em torno de 10%, 15% no máximo aí, quando ele é retificado, né? Então 90 volts, vamos jogar aí 100 volts, tá? Então vai ficar aí, ó, o mais B mais 50 volts e o menos B menos 50 volts. E aqui é a minha referência, tá? 100 volts de ponta a ponta com a referência mais 50 volts menos 50 volts. Essa é a tal alimentação em fonte simétrica, tá? Onde ela tem uma referência e ela pega essa referência e joga ela no meio de dois capacitores, tá? Os capacitores estão em série, ou seja, positivo de um com negativo de outro, tá? Positivo de um com negativo de outro. Negativo, positivo, positivo, negativo. Esse ponto é o ponto de GND, o mesmo do transformador, o ponto aterrado. E aí, cada extremidade dos capacitores é referente à tensão simétrica, tá? Eu vou mostrar aqui também a imagem do próprio componente, tá, pessoal? O STK 412-170, no datasheet dele, tem detalhado certinho
a fonte lá simétrica. Então eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que aqui eu fiz um desenho bem rústico, né? Só para explicar para vocês mais ou menos a diferença entre os dois tipos de transformadores, o simétrico e o assimétrico, que um tem a derivação, né, para poder ter a referência entre duas tensões, e o outro não tem derivação, ou seja, é apenas o enrolamento de bobina, tá? Então vamos para o próximo vídeo aí. Muito bem, pessoal, olha aí, meus queridos, eu abri aqui, ó, esse esquema da internet, tá? A página do datasheet do nosso STK, é o próprio 412.170, e aqui embaixo, pessoal, lá no fim do datasheet, já vem explicando pra gente aqui, ó, falando sobre o princípio do transformador, pessoal, tá? Da fonte simétrica. E olha só, olha que interessante aqui, ó. Já podemos ver aqui o transformador, ó, tá? Lado primário e secundário, a referência, como eu falei para vocês, aqui está a referência, aqui a ponte retificadora, tá? Aqui está o símbolo da ponte, não está o componente como eu desenhei lá, entrando, né, nas entradas alternadas, saindo positivo ou negativo, e aqui, pessoal, olha os capacitores aqui, ó, tá vendo? O positivo, negativo, ou seja, eles estão em série, tá? Como eu falei no outro slot ali, tá? Aqui a referência, ó, olha lá, a referência está no meio, tá? A referência lindona está ali, que é essa mesma referência aqui, tá? Ou seja, essa parte geralmente, como eu falei, ela costuma ser aterrada na própria lata do equipamento, tá? E aqui temos aí, ó, o menos B e aqui o mais B, pessoal. Olha aí, ó, que interessante, tá? No caso desse integrado, tá? O classe H, pessoal, ele utiliza duas fontes simétricas, tá? O VH mais e menos e o VL mais e menos, mas isso aí é conteúdo para outro vídeo, tá? Outra coisa, não é só o classe H que utiliza fonte simétrica, tá? O classe AB também utiliza fonte simétrica aí. Beleza, meus queridos? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua visita e bora terminar isso daqui. Valeu!